Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 15 de junho, e o tema do estudo de hoje é o copo de adivinhação. O texto bíblico, que é a base de nosso estudo, está em Gênesis capítulo 44, nos versos 1 e 2. E esse texto nos diz o seguinte: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. Essa história é paralela à anterior. Dessa vez, porém, José adicionou a estranha ordem para colocar seu precioso copo no saco de mantimentos de Benjamim. Os acontecimentos tomaram um rumo diferente. Enquanto, na viagem anterior, os irmãos voltaram a Canaã para levar Benjamim com eles, agora eles têm que voltar ao Egito para enfrentar José. Enquanto na situação anterior, todos os irmãos encontraram a mesma coisa em seus sacos, agora, Benjamim é apontado como aquele que tem o cálice de José. Inesperadamente, Benjamim, que como convidado de honra teve acesso ao cálice de José, agora é suspeito e acusado de ter roubado aquele precioso artigo. Ele iria para a prisão. O fato de José estar usando uma taça de, entre aspas, adivinhação, e preste bem atenção nisso, não significava que ele acreditasse em seu poder. O livro Patriarcas e Profetas, página 229, comenta esse episódio, e numa frase curta ele traz o seguinte comentário: José nunca havia reivindicado o poder de adivinhação, mas estava disposto a fazê-los acreditar que ele podia ler os segredos de suas vidas. Era um teste. José estava usando uma estratégia para testar os seus irmãos. Em Gênesis capítulo 44, verso 15, José diz para eles que estava usando de adivinhação. É claro que José estava fazendo um teste. José não era adivinho, não era místico, não era nada disso. Mas como eu disse agora há pouco, ele estava usando de estratégia para ver qual seria a reação de seus irmãos. Nesse verso 15 do capítulo 44 de Gênesis, José disse o seguinte: que é isso que fizeste? Não sabíeis vós que tal homem, como eu, é capaz de adivinhar? E foi assim que Judá interpretou a mensagem implícita de José, porque ele se referiu à iniquidade que Deus encontrou neles. E o verso 16 diz isso da seguinte forma: Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de seus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. E além de tudo isso, o roubo daquele precioso copo justificaria uma punição severa, e assim colocaria à prova o sentimento dos outros irmãos. A intensidade da emoção dos irmãos e sua reação são para José significativas. Todos estavam unidos na mesma dor, temendo por Benjamim, que poderia se perder como José, e como ele se tornará escravo no Egito, embora fosse, como ele, inocente. E é por isso que Judá propõe que ele seja tomado como escravo em vez de Benjamim, como diz Gênesis 43, verso 33. Assim como o carneiro foi sacrificado, em vez do inocente Isaque, conforme Gênesis 22, verso 13. Por fim, Judá se apresentou como um sacrifício, uma substituição, cujo propósito era justamente enfrentar aquele mal que assolaria seu pai, conforme Gênesis 44, verso 34. E a gente percebe na atitude incrível de Judá um princípio de substituição, um princípio de intercessão. E esse princípio nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Benjamim seria punido por algo que ele não fez. Benjamim carregou uma culpa de algo que ele não realizou. Ele era inocente, assim como Jesus Cristo também levou a nossa culpa. Pagou um preço que nós merecíamos justamente pagar.
ele era inocente. O Senhor Jesus era completamente inocente, mas tomou nosso lugar. Judá demonstrou, na verdade, que estava completamente mudado, convertido. Essa posição de querer entregar sua vida em favor de seu irmão mostrava o quanto esse homem realmente agora era um homem digno, que representava muito bem a Deus. E essa atitude impressionou José. Ali ele viu de fato que seus irmãos não eram mais aqueles homens ímpios do passado, eram homens mudados. E é isso que Deus faz na nossa vida. Os irmãos de José se arrependeram, se converteram e se transformaram, e foi isso que José viu. Quando nós deixamos o Espírito Santo habitar no coração, habitar no lar, na família, toda e qualquer circunstância de relacionamento destruído, de intrigas ou até mesmo dificuldades no casamento, dificuldades relacionais no lar, na família, Deus transforma. Veja essa história que estamos estudando na Bíblia sobre os irmãos de José, que cometeram coisas horríveis, mas foram transformados. Permita que o Espírito Santo habite em seu coração. Deus vai transformar a história de sua vida. Deus vai transformar a história de sua família. Creia nisso. E eu pergunto a você, você já estudou a Bíblia hoje? Você já estudou a Palavra de Deus hoje? Estude. Estude a Palavra de Deus. E tenha certeza, creia nisso. Você vai experimentar uma paz, você vai experimentar a sensação maravilhosa de enxergar Deus agindo profundamente em sua vida. Um grande abraço. Que o Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe muito. E com a permissão de nosso Senhor, nos encontraremos em nosso próximo estudo.